Bom dia, minha gente. Como vocês estão? Hoje nós vamos continuar aqui com o nosso assunto temperamentos. E, gente, eu não sabia que vocês gostavam tanto desse assunto. O que eu recebi de direct de vocês, se identificando, interessadas em saber mais, isso é incrível. Então eu já te preparo porque tu vai amar aqui a live de hoje, porque hoje eu vou falar para vocês o que muda na vida de vocês quando você descobre qual é o seu temperamento. Eu posso garantir para vocês uma coisa. Eu era uma pessoa antes de saber o meu temperamento e sou outra, muito melhor, depois que eu descobri qual era o meu. Na verdade, assim, ó, se eu tivesse descoberto o meu temperamento antes, eu teria economizado anos de frustração. Porque, de verdade, gente, por anos eu tinha ali uma sensação de que nada dava certo para mim, de que eu não conseguia fazer nada. E uma coisa que eu ouço muito, né, das pessoas que passam por uma análise comigo é assim: nossa, eu pensava que eu tinha algum problema. Eu ouço muito isso. E agora eu entendi que não, eu só não me conhecia. E talvez tu esteja aí tentando viver uma vida que não combina com a sua estrutura emocional, que não combina com a tua essência. E é por isso que muitas vezes tu te sente aí cansada, inconstante, né? Não consegue continuar ali nada, confusa, travada, perdida. A maior prova, tá, de que tu está desconectada aí dessa tua essência é quando tu se sente perdida. Sabe aquela sensação, eu tô perdida, eu nem sei o que eu quero, eu nem sei o que buscar, eu nem sei como fazer? Essa sensação de estar perdida é um diagnóstico de que tu está desconectada de ti mesma, da tua essência. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que muda quando tu descobre teu temperamento, quando tu te conecta aí de novo com essa tua essência. Porque, como eu ensinei ontem aqui para vocês, então quem não assistiu a live de ontem, assiste, que tá salva lá no feed. Eu expliquei para vocês o que é temperamento, né? E temperamento, ele não muda, ele nasce com a gente e ele vai ficar com a gente para sempre. Por isso que é tão importante a gente conhecer. Porque quando a gente entende, é como se a gente tivesse ali um mapa, um manual de instruções de como a gente é. Entendendo como a gente consegue potencializar muito mais os nossos resultados. E hoje eu vou falar bastante disso aqui. É aquilo que eu sempre falo, né? A gente não controla o que a gente não conhece. Quando a gente conhece, a gente consegue administrar muito melhor. E, em primeiro lugar, o que será que muda aí na vida da gente, na tua vida? O que muda no momento em que tu souber qual é o teu temperamento? E a primeira coisa que muda, já vou contar para vocês, é a maneira como você se enxerga. Mas antes de eu contar a primeira, eu quero saber se tu já entrou no grupo VIP. Por quê? Na bio tá lá o link do grupo, mas tu pode também escrever aqui nos comentários, aqui no chat, né, VIP. O que vai acontecer? Tu vai ser direcionada para o nosso grupo. O que vai acontecer nesse grupo? Muitas coisas mesmo, mas a principal, dia 10, a gente vai ter uma aula. Não é uma aulinha, é um aulão, tá? É uma aula profunda, é algo que eu entrego para as minhas alunas e mentoradas, eu vou entregar para vocês de graça, de presente. O que a gente vai aprender nessa aula? Não só eu vou aprofundar sobre os temperamentos, mas também a gente vai falar sobre bloqueios emocionais, sobre como que tu vai acessar a tua melhor versão. Então eu vou te entregar lá um caminho. Mas depois eu te conto mais sobre isso, tá? É só para te lembrar aqui que tu precisa estar lá no grupo VIP. Por quê? Essa aula ela não vai acontecer aqui no Instagram. Ela vai acontecer no Meet. É uma aula fechada
e somente quem estiver no grupo vai participar, vai receber acesso gratuito a ela, tá bom? Então, não perde tempo, garante tua vaga, não vai te arrepender. Mas vamos voltar aqui. A primeira coisa que muda, tá? Quando tu entende, quando tu conhece o teu temperamento, é a maneira como tu te enxerga, a forma como tu passa a te enxergar. Como que eu me enxergava antes? Eu me enxergava como uma pessoa desorganizada, indecisa, né? Impulsiva demais. E realmente eu era. Eu era desorganizada, eu era muito impulsiva, eu era muito indecisa. Bom dia, Joelma. Eu tinha uma sensação de que eu nunca ia conseguir terminar nada, entre mil outras coisas. Por quê? Porque eu não me entendia. Eu, de fato, eu me enxergava dessa maneira distorcida. É como eu falei para vocês ali no início, né? Eu ouço muitas pessoas falarem: nossa, eu achava que eu tinha problema, nossa, eu achava que eu não ia dar certo. Todas essas falas é a maneira como tu tá te enxergando. Só que não é, isso não é verdade. Tu não é desorganizada, tu não é indecisa, tu não tem problema nenhum contigo. Bom dia, Araci. A questão é que tu não estar sabendo gerenciar ali alguns pontos, né, de dificuldade que tu tem, e isso pode ser resolvido quando tu te conhece. O que a gente faz quando a gente entende nosso temperamento? A gente pega todos os nossos pontos fortes, a gente potencializa para melhorar muito os nossos resultados. E as dificuldades que a gente tem, a gente aprende a lidar com elas de maneira que ela não vai mais atrapalhar os nossos resultados. Por isso que quem faz análise de temperamento tem tanto resultado depois. Por isso que conhecer o meu temperamento transformou totalmente a minha vida e com certeza vai transformar a tua também. Então fica aqui comigo, que ontem a gente deu só o primeiro passinho aqui, a gente tem a semana inteira aqui pela frente e até o dia 10 tu vai aprender muita coisa. Mas dia 10 a gente vai aprofundar ainda mais. É por isso que tu precisa estar lá no grupo VIP para te não perder essa oportunidade, tá? Mas então, antes, né, de entender o temperamento, a gente se sente mesmo desorganizado, indeciso, impulsiva, sensível demais. E depois que a gente conhece, que a gente entende, a gente entende que existe ali um padrão emocional que é natural da gente. E entender esse padrão natural faz com que a gente aprenda a lidar com ele. E tu aprende, né? Tu entende, tu para de se culpar. Nossa! Gente, eu acho que esse é o ponto mais forte de todos. Quando tu passa pela análise, quando tu te conhece, tu te entende, o primeiro ponto, a primeira virada assim que acontece é que tu para de te culpar. Então tu começa a te enxergar de uma maneira diferente e tu para de te culpar. Por que que isso te traz tanto resultado? Culpa paralisa, gente. Consciência organiza as coisas. Então entender o teu temperamento, te conhecer, vai fazer com que tu não paralise mais e com que tu tenha essa consciência, essas ideias aí organizadas e, consequentemente, tu organiza a mente, tu vai organizar a vida também. O segundo ponto, que para mim também mudou demais e todo mundo que passa, né, sente isso. Bom dia, Nilza querida. É que a tua produtividade muda. A tua produtividade melhora muito. Por quê? Talvez hoje tu esteja aí fazendo muito, se esforçando muito e não está vendo o resultado. Porque tu tá tentando fazer de uma maneira que pra ti não funciona. Que pra ti não é natural. Que tu precisa de muito esforço e isso te desgasta demais. E é por isso que tu faz, parece que tu faz muito e não chega em lugar nenhum. Quando tu conhece o teu temperamento, tu entende qual é o teu ritmo natural. Tu entende como que tu funciona ali quando tu passa por uma pressão. Em que momento, em que fase isso te atrapalha ou te impulsiona. Então tu entende ali qual é o tipo de pressão ideal para ti. Tu entende ali a medida, sabe o que faz tu impulsionar ao invés de travar.
Tu entende os teus limites emocionais? Tu entende os teus gatilhos de desistência, de trava? Quem estava na live ontem? Ontem eu falei sobre isso. Quem não estava, assiste para entender. Então, tudo isso tu vai conhecendo, aprendendo a gerenciar. Então, por exemplo, um colérico, ele precisa aprender a lidar com a frustração, por exemplo. O sanguíneo, ele precisa aprender a lidar com a constância. O melancólico, ele precisa aprender que as ações não precisam ser perfeitas, então ele precisa aprender ação imperfeita. Ele precisa entender que perfeição não existe, mas que ele precisa começar até que ele se torne muito bom naquilo. O fleumático, ele precisa aprender a tomar decisões, a dizer não nos momentos que é preciso dizer não. Por que muitas coisas dão erradas hoje na tua vida? Porque tu tá muitas vezes copiando estratégias de outros. E, gente, tem gente que não vai gostar disso que eu vou dizer, mas é verdade. Tem um monte de receita de milagres aqui na internet. Ai, faça isso, isso e isso, né? E você vai ser produtivo. Ai, faça isso, isso e isso e você vai parar de procrastinar. E planner, e não funciona, não é assim, gente, porque cada um é de um jeito. Se a gente ficar ali tentando copiar a estratégia que para os outros funcionam, a gente só vai se frustrar. Porque aí não vai funcionar para ti, porque tu é diferente do fulano. E aí tu vai pensar que o problema é tu. Lembra a maneira como tu se enxerga? Só que não tem problema nenhum contigo. Só que é daquela maneira ali pra ti, não funciona. Então o que tu precisa? Esquece a estratégia do fulano. Tu precisa entender o que pra ti funciona e dentro do que funciona pra ti, a gente vai juntas estruturar a tua estratégia. Redondinha ali, como pra ti funciona. E aí tu vai se enxergar de uma forma diferente, tu vai conseguir concluir as coisas, ser constante, parar de procrastinar. Bom dia, Lu! A gente precisa reformular ali, organizar as coisas e estruturar uma estratégia compatível pra ti. Isso faz total diferença. E é por isso que a gente se torna muito mais produtivos. Entende, gente, a diferença disso? Eu era a pessoa que ficava tentando várias coisas e nada dava certo, mas eu estava tentando de uma maneira que para mim nunca ia dar certo. Só que eu estava totalmente frustrada. Eu me enxergava como alguém que nunca ia chegar em lugar nenhum, como uma pessoa frustrada, como uma pessoa procrastinadora, e de fato eu era, mas tinha motivos para isso. E quando eu entendi tudo isso, nossa, eu me tornei muito mais produtiva. Tu entende até o tempo que tu precisa para focar em cada atividade, os tempos que tu precisa de pausa. Isso faz muita diferença para mim. Porque eu, como sanguínea, se eu ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, isso é muito desgastante para mim. Chega ali num ponto que eu perco totalmente minha energia, minha concentração, meu foco e simplesmente eu não produzo mais. Aí o que acontecia comigo? Eu ficava tentando ser produtiva naquilo e simplesmente não tinha mais energia para continuar. Quando simplesmente se eu fizesse uma pausa ali de 5, 10 minutos e voltasse para aquela atividade, eu ia ter uma produtividade muito maior. Olha só que detalhe! E aí, o que eu pensava? Olha só como a gente se conhecer faz toda a diferença. Porque eu pensava assim, não, eu não posso parar. Eu preciso aproveitar o tempo e continuar a fazer. Sendo que chegava ali no limite, eu não rendia mais. Quando eu aprendi das pausas que eu precisava fazer, simplesmente numa pausa de 5, 10 minutos, eu renovo essa minha energia e volto muito mais produtiva. Então, às vezes, eu ficava ali 5 horas em cima de uma coisa e nas primeiras 2 horas, 1h30, eu rendia. O resto era só perda de tempo. Hoje, eu posso fazer 1 hora um intervalo, 1 hora um intervalo. Vamos dizer que no total ali, o que eu fazia lá em 5 horas, eu faço em 3h30, de forma muito mais rápida, muito mais leve, muito mais fluida e principalmente muito mais produtiva. E não fico com aquela sensação de
cansaço, sem energia. Porque eu aprendi como eu funciono. Já, só vou dar mais um exemplo aqui para vocês entenderem a diferença. Já se tu é melancólica, por exemplo, o melancólico, ele demora, como é que eu vou dizer? Ele demora para pegar no tranco, vamos dizer assim. O melancólico, ele demora para se conectar com o que ele está fazendo. Então ele já precisa de um tempo muito maior. Então ele precisa de um tempo maior em cima de uma atividade. Quando ele para aquela atividade, ele precisa de um intervalo também um pouco maior, porque assim como ele demora para se conectar, ele demora para se desconectar. Então, enquanto eu, como sanguínea, posso ali fazer blocos de atividade de meia hora com intervalo, e eu chego, vou fazendo, paro, faço um intervalo rápido, volto, já tô ali de novo, tenho essa flexibilidade, o melancólico não tem. Então, se para mim funciona blocos, por exemplo, de meia hora com intervalo, e eu vou ser muito produtivo fazendo desse jeito, para um melancólico, ele precisa de no mínimo 2 horas, um intervalo maior de no mínimo ali 20 minutos, para ele conseguir se desconectar, dar uma descansadinha e retomar. Só que essa transição entre um bloco e outro dele vai demorar ali uma meia hora. Tipo assim, ó, 10 minutos para se desconectar, 10 minutos para dar descansadinha e mais uns 10 para retomar. Entendem? Por quê? Porque ele funciona de maneira diferente. Ó, a Lu tá aqui, é minha aluna. A Lu é melancólica e ela sabe muito bem do que eu estou falando, né, Lu? É assim que o melancólico funciona. Ó, a Lu tá dizendo que é verdade, viu? Minhas alunas aqui confirmando. Então, gente, não tem como, aproveitando que a Lu entrou aqui, não tem como uma estratégia que eu faço para a Lu ser produtiva funcionar para mim. Para mim não vai funcionar. Agora, se eu colocar a minha rotina aqui, a minha estratégia para a Lu vai surtar, ela vai sair correndo e ela não vai conseguir acompanhar. As nossas velocidades são diferentes. Entendem por que que muda tudo quando tu entende o teu temperamento? Isso aqui é ouro, gente. É ouro. Terceiro ponto. Quando tu conhece o teu temperamento, muda e muito, e melhora e muito os teus relacionamentos. Porque tu começa não só a te entender, mas tu também começa a entender as pessoas. Tu te torna uma pessoa muito mais empática, porque tu entende que as pessoas são diferentes. Então, antes, quando tu olhava para alguém fazendo alguma coisa e tu julgava ou criticava, tu olha e pensa, das duas uma, né? Porque aqui, quando a gente entende o temperamento, a gente não entende só a nossa essência, a gente também entende que existem dores ali sendo movimentadas junto. E aí, quando tu entende tudo isso, que existem dores, a tua essência, quando a gente separa tudo isso, organiza tudo isso, tu vê as outras pessoas e tu pensa, fulano agindo desse jeito, por que será que ele age assim? Será que é do temperamento dele? O que será que ele passou lá na infância para agir assim hoje? Tu começa a olhar as pessoas com essa maneira muito mais empática, no lugar, antes de julgar, antes de criticar, antes de sair xingando muitas vezes as pessoas, ou de tirando as tuas interpretações, tu vai olhar para essa pessoa e entender que por trás desse comportamento dela, existe ali uma essência, existe a natureza dela, existe o jeito que ela é, existe dores, né, coisas que ela passou, que ela viveu, que fazem hoje ela reagir assim. Isso muda totalmente o nosso relacionamento com as pessoas. E esses relacionamentos não é só com as pessoas. Quando tu entende o teu temperamento, muda o teu relacionamento contigo, muda o teu relacionamento com as pessoas e muda também o teu relacionamento com os teus projetos. E aí, quando tu para de se abandonar, tu também para de abandonar os teus projetos, por exemplo. Quando tu começa a te respeitar, tu começa a respeitar as tuas vontades, a tua agenda. Isso faz com que tu te relacione muito melhor, não só com as outras pessoas e contigo, mas também com esses projetos. Então tu consegue alcançar os seus resultados de uma forma muito melhor, mais rápida e principalmente, gente, mais leve.
Sabe quando tu tira a culpa, quando tu entende como tu funciona? E tira a culpa também de... Quando tu pensa assim, ó, observem lá no exemplo que eu dei pra vocês, os blocos ali de tempo. Antes, eu pensava que eu precisava baixar a cabeça e ficar fazendo. E se eu não fizesse desse jeito, eu me sentia culpada, porque eu pensava, tô aqui matando o tempo. Olha só a percepção que eu tinha. Hoje eu percebo que se eu ficar muito tempo em cima de uma coisa só, eu perco ali a minha produtividade, a minha energia e não rende mais. O que antes era culpa, agora é clareza, porque eu entendo que eu funciono desse jeito. E antes eu me culpava por não conseguir fazer daquele jeito. E é assim que muda tudo na tua vida. É por isso que tu te torna muito mais produtiva também. E aqui, ó, como eu falei, muda totalmente os teus relacionamentos, porque tu começa a entender por que tu reage diferente a certas situações. Por que as pessoas reagem diferente a certas situações? Por que isso te irrita tanto? Por que aquela pessoa se irrita com aquilo? Por que tu te cala em alguns momentos? Por que tu te afasta? O temperamento, ele explica muitos conflitos que tu acha muitas vezes aí que são falhas tuas. Então, são até às vezes, na tua percepção, né, falhas de caráter. E não, simplesmente é porque tu não se entendia. E aí, quando tu entende tudo isso, melhora os teus relacionamentos, a tua comunicação melhora. E quando eu falo aqui de comunicação, não é só comunicação com os outros. A tua comunicação contigo mesma, sabe? A tua comunicação interna, ela também vai melhorar. Tu vai reduzir muitos conflitos aí na tua vida. A tua maturidade emocional vai aumentar, tu te torna uma pessoa muito mais madura. E o número 4 aqui é que a tua constância muda. Então, talvez hoje tu não consiga ser constante. Tu começa as coisas e tu trava, tu começa, tu desiste. Talvez tu esteja tentando sustentar ali justamente uma rotina que não respeita a tua estrutura emocional. E aí tu descobre teu temperamento. O que acontece quando tu descobre teu temperamento? O que muda? As tuas emoções, elas ficam mais reguladas. Tu já sabe quais são os gatilhos que podem te sabotar, e aí tu antecipa esses gatilhos já sabendo, ó, vai acontecer tal coisa, eu já sei que eu vou me sentir assim. Mas, como eu entendo isso hoje, eu já vou gerenciar aqui, eu vou me preparar, eu vou entender que vai existir ali um desconforto, mas que tá tudo bem, nem tudo a gente pode controlar. Mas aí tu vai aprender a controlar o que vem de ti, a tua parte, o que tu consegue controlar, que é as tuas reações diante dos fatos. E aí, antes de desistir de alguma coisa, sabe o que tu vai fazer? Tu vai corrigir a tua rota antes de desistir. E é por isso que muda a tua constância, porque tu para de desistir. E isso muda o resultado. Muda não, né? Traz resultado. Porque se antes tu não era constante, eu tenho certeza que tu não tinha os resultados que tu queria. No momento que tu aprende a ser constante dentro da tua natureza, com o que funciona pra ti, tu passa a ser constante. O número 5 é que muda a tua identidade. O que é a tua identidade? Tu sai daquela sensação de, eu sou assim mesmo, e tu vai pra eu entendo meu padrão e posso evoluir, eu posso melhorar. Isso se chama, de novo, maturidade. Se torna uma pessoa muito mais madura. Tu aprende a lidar com as tuas emoções. Isso te faz crescer. Isso te faz ser uma pessoa madura. Gente, isso aqui é a base lá do nosso método VMS. O que é o método VMS para quem não conhece ainda? O método VMS significa versão mulher de sucesso. E até eu vou aproveitar a brecha aqui para contar uma novidade para vocês. Tem muitas aqui que já são minhas alunas, que já fazem parte do método. E a novidade é que eu já comentei com as minhas alunas, mas assim, agora é oficial, real, e vocês todas vão saber aqui junto também.
A turma 1 e 2 do método VMS, ela era muito direcionada para terapeutas e profissionais do desenvolvimento humano, né? Por quê? Porque eu entendia que lá no meu início eu tive muitas travas, né? Muitos desafios. E eu quis pegar toda essa minha experiência e ajudar essas mulheres. Só que, como tudo que é bom pode ficar ainda melhor, nessa trajetória eu entendi que eu podia ajudar muito mais pessoas. Até porque lá dentro do método, mesmo ele sendo, turma 1 e 2, mais direcionadas para terapeutas, foram vindo mulheres que não eram terapeutas, que não eram profissionais da área do desenvolvimento humano. Confeiteira, artesã, estilista, professora, mulheres que têm loja. Ai, que mais? Eu não quero esquecer de ninguém. Digital influencer. Tem mais. Quem mais, gente? Meio confeiteiras. Enfim. E aí, eu fui ajustando para ajudar todo mundo. E hoje eu posso e estou ajudando todas as. Tu é mulher, tu quer te conectar com a tua melhor versão, aqui é teu lugar. E a terceira turma, que vai, inclusive, ó, informação aqui para vocês em primeira mão. A terceira turma, que vai, inclusive, ser lançada ao final do nosso evento, né, que vai ser a aula especial que eu vou entregar para vocês, ela vai pela primeira vez ser aberta para todo mundo. Então, se tu é mulher e tu quer transformar a tua vida, acessar a tua melhor versão, a tua versão mulher de sucesso, esteja na aula do dia 10. Por quê? Primeiro que a turma 3 ela vai ficar por alguns dias só com as vagas abertas, tá? Eu não abro esse treinamento muitas vezes no ano, então é mais ou menos umas 3 vezes no ano, e essa vez vai ser a primeira vez que eu vou abrir esse ano. Nas condições que eu vou abrir agora, elas não vão se repetir. E aí, o que tu precisa fazer para ter acesso a isso? Estar lá no grupo VIP. O que tu vai ganhar estando lá no grupo VIP? Tu vai receber materiais, né, exclusivos. Tu vai receber presentes, vai ter sorteio lá de coisas exclusivas. Quem já participou das minhas aulas sabe. Inclusive, tem algumas aqui que já ganharam. Então, fica lá. Nossa, fica lá. Fique e não sai. Tu só sai do grupo quando eu te disser assim, agora estão liberadas. Terceiro, tu vai receber a aula gratuita, que vai ser uma aula muito profunda, onde eu vou te mostrar um caminho para te acessar a tua melhor versão. A gente vai aprofundar tudo que a gente já fala aqui nas lives. Lá a gente vai aprofundar um pouco mais, por isso que é uma aula fechada, é uma aula um pouco maior, não vai ser uma aula ali de 50 minutos, tá? A gente vai ser uma aula um pouco maior, 1h30, mais ou menos, talvez até estende mais um pouquinho, porque vai ser uma aula bem profunda. Eu tenho muitas coisas para te entregar nessa aula. E quarto, que quem estiver lá vai ter a oportunidade de entrar para o método, se assim quiser, com condições exclusivas, com valor exclusivo, com bônus exclusivos. Então, assim, ó, vai ser só presente, só coisas boas. O que tu precisa fazer? Estar lá no grupo. Ah, mas eu não quero comprar um método, eu não quero entrar para essa turma ainda. Não tem problema. Ninguém que estiver lá precisa comprar. Eu vou abrir para quem quiser participar no final a oportunidade de vocês entrarem para o método. Por que eu estou falando isso? Porque eu gosto de ser muito transparente com vocês. Eu não quero que vocês pensem assim, ah, me levou para uma aula gratuita para depois me vender. Não, eu já estou contando aqui para vocês. Vai ter aula gratuita, vocês vão receber presentes, vocês vão receber a aula, vocês vão ter vários benefícios, surpresas, materiais, tudo isso de graça. E a oportunidade de continuar comigo se assim quiserem. Só que vocês estão indo sabendo. Se tu já sabe, eu não me interesso em entrar para a turma, não importa. Tu vai entrar para o grupo VIP, tu vai estar na aula para aproveitar tudo o que tu pode aproveitar. Se tu tiver vontade de entrar para o método, tu vai entrar. Se tu quiser só conhecer o método, para talvez em outro momento entrar, tu vai estar lá e tu vai conhecer também, porque eu vou mostrar tudinho que tem lá dentro. Então, estamos aqui, ó, alinhadas, transparentes.
esteja no grupo. Quem está no grupo vai receber muitos benefícios, tá? Independente de tu querer se tornar minha aluna ou não, tá? Não é sobre isso. Eu quero que vocês entendam. Não é sobre uma aula onde eu vou vender algo no final. Não, eu já tô aqui te contando que no final tu vai ter essa oportunidade se tu quiser já ir se preparando, né? Porque vai ser dia 10 a aula. No final da aula eu vou abrir essa oportunidade por poucos dias, depois fecha, encerra. E só quando eu abrir a turma 4 de novo tu vai poder entrar, tá? Por quê? As vagas são limitadas. Quem é minha aluna aqui sabe, eu acompanho cada aluna de perto. Então, o treinamento VMS, ele é um treinamento gravado com aulas ao vivo, só que ele tem um diferencial. Tu vai pagar por um treinamento gravado e tu vai receber um treinamento com, além do treinamento gravado, aulas ao vivo, acompanhamento individual de mentoria. Então, só isso daí já valeria tu entrar. Por quê? Porque tu sabe quanto custa uma mentoria comigo? Tu tem ideia de quanto tu vai pagar para entrar no método? Então, eu não vou contar mais nada. Para te saber tudo isso, tudo que tu pode ganhar, tudo que tu pode participar, aprender, tu precisa estar lá no grupo. Mas o primeiro ponto aqui é: sigam acompanhando as lives aqui durante todos os dias até o dia 10. No dia 10, esteja comigo na aula para te não perder nada, nem os presentes, nem os sorteios e nem as oportunidades. Aproveitando ou não para entrar nessa turma, tu vai aprender muito, tu vai te transformar. Tu vai aprender a acessar a tua melhor versão, tá? Então, prometido é prometido. Se eu tô te prometendo, esteja aqui comigo porque tu vai acessar a tua melhor versão. Se tu quiser continuar aprofundando e com o meu acompanhamento, tu vai entrar pro método. Se não, nossa amizade continua, como eu sempre digo, tu segue aqui me acompanhando porque as lives vão continuar, gente. As lives não são só nesses dias agora, porque eu vou abrir a turma 3 no dia 10. Não, as lives eu tenho sempre aqui, ó. Todos os dias eu me comprometi com vocês que esse ano a gente ia ter live o ano inteiro. Então essa entrega aqui é sempre, tá? Conteúdo, live, isso tu vai ter sempre aqui comigo. Certo, minha gente? Dúvidas, podem me chamar no direct. Eu coloquei uma caixinha ontem, inclusive eu tenho que entrar para responder para vocês. Eu acho que ela ainda está disponível, dá tempo de colocar alguma perguntinha lá ainda. Se não, podem me mandar no direct. Perguntas sobre temperamento, sobre bloqueios emocionais, sobre reprogramação mental. Perguntas sobre... Ó, cachorrada, finalizando a live comigo. Perguntas sobre a nossa aula gratuita, sobre o grupo VIP, sobre o método VMS. Podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Quem entrou agora, a live vai ficar salva. Já clica lá no link da bio, entra pro grupo VIP para te não perder nada, porque a gente vai ter muitas coisas aqui nos próximos dias juntas, com o único objetivo de tu acessar a tua melhor versão, tá? A tua versão mulher de sucesso, a tua versão mulher realizada, leve, feliz, sem culpa, certo? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E amanhã a gente tá aqui de novo às 10 horas. Eu espero vocês aqui. Ah, e espero vocês também lá no grupo, hein? Eu tô acompanhando todo mundo que está entrando lá. Entrem, gente. Só entra. E depois tu vai não é nem me agradecer, tu vai te agradecer. Porque a jornada de transformação, ela é tua. Eu só vou te acompanhar. Então eu quero que tu se sinta muito orgulhosa de ti mesma. Eu quero que a gente chegue juntas lá na aula do dia 10 e tu me fale assim: nossa, até aqui eu já tive muita transformação. Eu nem posso imaginar o que vem a mais profundo do que isso. Combinado? Beijo então, fiquem com Deus e até amanhã.